gente, quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Vamos entrar em Deuteronômio, capítulo 10. Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou o evangelista Patrícia. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Vamos entrar aí no capítulo 10 de Deuteronômio. As novas placas da lei. Está fazendo uma revisão, né, gente? Que esses fatos já aconteceram. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. E aqui, gente, está lá em Êxodo 34, 1 e 9, esse capítulo 10 também, tá? Moisés disse ao povo, depois disso o Senhor Deus me disse, corte 2 placas de pedras iguais às primeiras e faça também uma arca de madeira. Então venha se encontrar comigo no monte, e eu escreverei nas placas aquilo que escrevi naquelas que você quebrou. Depois ponha as placas na arca. Eu fiz uma arca de madeira de acácia, cortei 2 placas de pedras iguais às primeiras e subi ao monte, levando-as comigo. Aí Deus, o Senhor, conforme havia feito antes, escreveu nela os 10 mandamentos. Escreveu os 10 mandamentos, os mesmos que tinham dado a vocês quando falou do meio do fogo no alto do monte, naquele dia em que vocês estavam reunidos na presença dele. O Senhor me entregou as placas e eu desci do monte, conforme ele havia ordenado. Coloquei as placas na arca que eu havia feito e elas ainda estão ali. Os israelitas partiram dos poços de Bene-Jacã e foram até Mosera. Ali Arão morreu e foi sepultado, e seu filho Eleazar ficou no lugar dele como sacerdote. Depois o povo foi para Gudgoda e dali para Jotbatá, uma região onde há muitos ribeirões. Foi naquela ocasião que o Senhor Deus escolheu a tribo de Levi para que os homens dessa tribo levassem a arca da aliança e servissem como sacerdotes e abençoassem o povo em nome de Deus, o Senhor. Eles ainda continuam fazendo tudo isso. Portanto, a tribo de Levi não recebeu terras em Canaã, como as outras tribos receberam, conforme a promessa do Senhor Deus, que essa tribo recebeu foi o direito de que os homens servirem como sacerdote de Deus. A herança deles era uma herança espiritual, né, gente? Os levitas, eles não tiveram direito à terra. E Moisés continuou dizendo ao povo: eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como na primeira vez. Mais uma vez o Senhor Deus atendeu ao meu pedido e não acabou com vocês. Moisés falou, eu intercedi para vocês. Então, há necessidade de estarmos intercedendo. Nós estamos numa época a ponto de uma terceira guerra mundial. Eu ainda não creio que vai acontecer essa terceira guerra mundial, mas nós estamos a ponto, porque nós sabemos que agora é o ataque entre Irã e Israel, né? Lá, mas só que tem que
Nós sabemos que o Irã é a Pérsia antigamente. E aqui ele mandou Moisés que os guiasse para que entrasse e tomasse posse da terra que ele havia jurado dar aos antepassados, aos antepassados deles. Então, desde lá de Abraão, que o Senhor prometeu dar essa terra, né, aos antepassados, e Deus está aqui cumprindo a palavra. O que Deus exige? Povo de Israel, escutem o que o Senhor Deus exige de vocês. Ele quer que vocês o temam e sigam todas as suas ordens. Quer que o amem e Deus quer que vocês o amem e o sirvam de todo o coração, com toda a alma. É isso que o Senhor quer que nós façamos também. Que nós amamos a Deus e o sirvamos de todo o coração, com toda a nossa alma. E obedeçam todas as leis de Deus que eu estou dando a vocês hoje. E Deus também está cobrando de nós que obedeçamos todas as leis que estão propostas na tua palavra. Para o seu próprio bem, para o nosso próprio bem, devemos obedecer à palavra do Senhor, né? Os mais altos céus são de Deus, o Senhor, e a Ele pertence a terra e tudo que nela há. Então, quando a gente está dando alguma coisa para Deus, nós estamos dando o que é dele, não adianta, tudo pertence a Deus. Mas o amor dele pelos antepassados de vocês foi tão grande que de todos os povos do mundo, ele escolheu vocês, o povo de Israel. Até aquele momento, o Senhor os escolheu. Vocês é o povo escolhido. Então, Deus mostrou que os israelitas eram um povo escolhido. E Deus falou assim, portanto, sejam obedientes a Deus e deixem de ser teimosos, pois o Senhor nosso Deus está acima de todos os deuses. Deus está acima de todos os deuses. Ele é o poderoso e causa medo. Ele está acima de todas as autoridades. E Deus trata todos igualmente e não aceita presente para torcer a justiça. Muitas pessoas aceitam subornos para torcer a justiça, mas Deus não aceita. Deus, ele é extremamente justo. Ele defende o direito dos órfãos e das viúvas. Ele ama os estrangeiros que vivem entre nós e lhes dá comida e roupa. Amem esses estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Então, por isso, Deus está lembrando para eles, lembrando para o povo que ficou há mais de 400 anos, né? Lá no Egito, e eles eram estrangeiros no Egito. Então, Deus está aconselhando a eles a amar os estrangeiros. Tema o Senhor, nosso Deus, e adorem somente a Ele. Fiquem ligados com Ele e jurem somente pelo seu nome. Pelo nome do Senhor Jesus, nós devemos dar testemunho. Aquilo que Deus mostrar para você que está o afastando do Senhor, afaste em nome de Jesus. Não devemos deixar nossa alma se corromper. Ele está falando assim, olha, tema o Senhor nosso Deus e adore somente a Ele. Fiquem ligados com Ele e jurem somente pelo seu nome. Louvem a Deus, Ele é o nosso Deus. Vocês viram
com seus próprios olhos as grandes e espantosas coisas que Deus fez em favor de vocês. Quando os nossos antepassados foram para o Egito, eram 70 pessoas, imagine. Eram os parentes de José. 70 pessoas foram para o Egito na época da fome. O único lugar que tinha comida era no Egito, devido a um servo de Deus que estava lá, cujo nome era José, parente de Jacó, né? Parente de Israel, filho de Israel. E eles foram para lá, 70 pessoas. Pensa bem, imagine, gente, 70 pessoas foram para lá. Foram bem tratados, porque José foi governador lá do Egito. Mas logo depois da morte do rei, né, que ajudou esse povo, tudo foi como provisão do Senhor. O outro rei escravizou esse povo e eles viraram escravo lá. E o Senhor os libertou. O Senhor com mão forte os tirou do Egito. Assim como com mão forte, como o Senhor nos tirou do meio do pecado do mundo, assim o Senhor os tirou da terra do Egito. E aqui ele fala assim, olha, temam o Senhor nosso Deus, fiquem ligados com Ele, louvem a Deus. Ele é o nosso Deus, aleluia. Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus, Ele é o nosso Deus. E ele está falando assim, olha, vocês viram com seus próprios olhos e espantosas coisas que Deus fez em favor de vocês. Foram muitas bênçãos. Ali Deus desafiou todos os deuses do Egito. Quando os nossos antepassados foram para o Egito, eram somente 70 pessoas. Mas agora, por causa das bênçãos do Senhor nosso Deus, vocês são tantos, vocês são muitos. São como as estrelas do céu. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos amados, o Senhor está pedindo aqui, o Senhor está falando, sejam obedientes à palavra de Deus. Este é o capítulo 10 do livro de Deuteronômio. Deus exige obediência. E aqui o Senhor, no capítulo 10, ele mostra, né, que foram feitas as novas placas da lei. E que o Senhor pudesse obedecer. Que aqui Deus está, no final do capítulo 10, Deus está falando que cumpriu o que ele falou com Abraão, né, para ele sair e contar as estrelas do céu. E ele falou, Deus, eu não consigo. Ele falou assim, assim será a sua geração. E aqui está sendo um cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó. E o Senhor está cumprindo essas promessas, porque nós somos filhos espirituais de Abraão. Amém? Deixe o seu like, deixe o seu comentário e se inscreva no meu canal. Gente, vamos aí, hein? Eu quero chegar a 1000 seguidores. Estou com 609. Vamos ver quem vai ser os 610 aí. Amém? Deixe o seu like, o seu comentário. Gratidão ao Senhor. Toda honra e toda glória seja dada.